Então a gente vai falar sobre as razões trigonométricas e amanhã de manhã a gente vai fazer um testezinho rapidinho sobre isso que a gente falou e encerrar o assunto para na sexta-feira a gente já falar sobre o próximo tema. Tá? Então a gente vai fechar esses parênteses amanhã com a atividade durante a aula. Beleza? Bora lá então. A gente vai falar sobre as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E aí alguns lembretes aqui antes da gente começar. Primeiro, né, o que significa esse seno, cosseno e tangente de x aqui? Para todo triângulo retângulo, né, vocês viram funções trigonométricas do ano passado, que era algo mais geral, né? Então não era só em triângulos, era uma relação entre os arcos e os valores do seno, cosseno. Tá? Mas aqui a gente vai usar basicamente no triângulo retângulo. E aí, por que é importante saber essas relaçõezinhas aqui? Porque elas são fixas, independente do tamanho do meu triângulo, dos lados aqui, ó, do B, do C, do A, independente dos tamanhos, sempre que eu tiver os mesmos ângulos, né, no caso aqui eu coloquei alfa e beta, sempre que eu tiver os mesmos ângulos no triângulo retângulo, obviamente o de 90 sempre vai estar, né? Sempre que eu tiver esses mesmos ângulos, esses valores vão se repetir. Então, quando eu dividir um lado pelo outro aqui, se aqui for 30 graus, por exemplo, independente, 30 graus, aqui 60, né? Independente do tamanho do A pelo C, sempre que eu dividir, independente do tamanho do triângulo, se ele for pequenininho, se ele for grande, quando eu dividir o A pelo C, sempre vai dar o mesmo número. Quando eu dividir o A pelo B, sempre vai dar o mesmo número. Quando eu dividir o B pelo C, sempre vai dar o mesmo número. Tá? Então, por isso que é importante, já que vai dar a mesma resposta, então a gente vai ver qual que é o padrão aqui para poder usar em qualquer problema que envolva o triângulo retângulo. Então, como dá sempre a mesma resposta, se eu fixar os meus ângulos aqui, na hora que eu faço a divisão entre os lados aqui, sempre vai dar os mesmos valores, então o que eles fizeram? Tabelaram esses números e dependendo da escolha que a gente faz para os valores aqui, se eu faço C com A, se eu faço A com B, tem um nomezinho. Então, tabelou, falou, ó, sempre que eu dividir aqui, por exemplo, o Azinho pelo C, a gente vai chamar isso aqui de seno. Então, vou mudando os ângulos aqui, independente do tamanho do triângulo, vai dar a mesma resposta. Tabelaram isso aí, chamaram de seno. Para o cosseno, para a tangente, fizeram algo parecido. E aí a gente vai estudar essas relações e tentar aplicar em alguns problemas. Então, sempre que tiver triângulo, retângulo, tenha isso em mente, tá? Para vocês. Tem um problema aqui, não sei por onde que eu começo. Sempre que tiver um triângulo, retângulo, vocês vão tentar começar por duas possibilidades. A primeira possibilidade é Teorema de Pitágoras. Segunda possibilidade, razões trigonométricas. Então, esses são os dois primeiros passos que vocês têm que tentar. Provavelmente uma dessas duas coisas já vai resolver o problema. Então, sempre tentem isso aqui. Então, antes de começar aqui, só falando do Teorema de Pitágoras, nesse caso aqui, ficaria hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aqui, ó, quando eu coloquei aqui o Teorema de Pitágoras, vocês viram que eu só falei cateto e cateto. Não falei cateto oposto e cateto adjacente. Porque não importa a referência aqui, né? Qual que é o oposto, qual que é adjacente. Quando a gente for falar das razões trigonométricas, é importante ter em mente isso aí. Então, eu coloquei aqui, ó, o que é o seno? É a razão, é a divisão entre a medida do cateto oposto a x, então o seno de x, é a medida do cateto oposto ao ângulo x, dividido pela hipotenusa. Então é importante eu saber isso aqui. O cosseno é o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente, dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente, eu posso dividir o seno pelo cosseno, ou dividir a medida do cateto oposto ao cateto adjacente àquele ângulo que é a minha referência. Então, dependendo do meu ponto de vista aqui, como vocês já viram, a gente tem que o seno, o cosseno e a tangente
são variáveis, né? Diferente do Teorema de Pitágoras, que é sempre hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Não precisa ter referências aqui, só precisa saber qual que é a hipotenusa para ela ficar sozinha. Então, se eu fosse montar isso aqui, por exemplo, para o ângulo alfa, ficaria assim. Ó. Então, para o meu ângulo alfa aqui, montando as relações. Isso parece um 2, mas é um alfa. Tá? Então, aqui, seno do alfa, seno de alfa é o cateto oposto, e aí o que vai ser oposto para a gente? Oposto é o que está de frente, tá? Então, o que está do outro lado ali, ó, cara a cara, isso aqui para a gente vai ser o lado oposto. E adjacente é o vizinho, né? É o que faz parte do ângulo. Então, no caso aqui, ó, esse ângulozinho, esse lado Bzinho aqui, é o adjacente ao alfa. E sempre o maior, que é o oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Então, ó, em relação ao ângulo alfa, se eu fosse montar essas relações aqui, ficaria seno do alfa é o cateto oposto ao alfa, que é o Azinho, dividido pela hipotenusa, que é o C. O cosseno de alfa seria o cateto adjacente, que é o Bzinho, que é o que faz parte do ângulo, né? Se eu fosse desenhar o alfa aqui, ó, eu ia passar pelo Bzinho. Então, é o lado Bzinho dividido pela hipotenusa. E a tangente, né, pode ser tan, pode ser TG, eu prefiro escrever TG. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o Azinho dividido pelo B. E a mesma coisa para o ângulo beta. Então, para o ângulo beta aqui, eu tenho o mesmo esquema. Então, vai ficar para o ângulo beta, seno, cosseno e tangente. Então, para o ângulo beta é o seno de beta é o cateto oposto ao beta agora, então vai mudar meu esquema ali, ó. Preciso pensar nas referências. Então, qual que é o oposto ao beta? É o que está de frente. Então, meu lado oposto ao beta aqui agora é o Bzinho, ó. Tá de frente. Então, esse agora é o oposto. Então, seno de beta é a medida do cateto oposto, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente, é o que faz parte do ângulo aqui, ó, se eu for desenhar, né? Está do ladinho aqui, é o Azinho, dividido pela hipotenusa, pela medida da hipotenusa. E por último, a tangente, seguindo a mesma ideia, olha, é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Né? Então, a tangente de beta é igual ao cateto oposto dividido pelo adjacente. Aqui na tangente do alfa, esqueci de colocar o alfa, né? Alfa, cateto oposto sobre adjacente. Essas são as relações que a gente vai usar hoje para resolver os problemas. Tem que memorizar isso aqui? Tem, tá? Então, se tem um problema que eu preciso usar uma das relações, eu preciso saber. Eu vou dividir uma medida de um lado pela medida do outro lado, só que eu preciso saber a ordem para não errar. Normalmente os problemas vão ter uma tabela, ou a gente vai ter que lembrar alguns valores. Eu tenho que memorizar. Né? Então, o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente no triângulo retângulo. E aí, tem alguns macetes para lembrar isso aqui. Um deles é lembrar da expressão socatóa. Vocês já devem ter visto essa expressão aí, né? Socatóa. Deixa eu colocar aqui cores diferentes. Deixa eu reescrever. Espera aí. Socatóa. Então, ó, nessa palavrinha aqui, eu consigo lembrar o que vem junto do que. Ó. Então, o seno é o cateto oposto com a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente com a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pela
pelo cateto adjacente. É sempre dividido, né? Então não tem como errar aqui. É só lembrar que é seno oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno adjacente dividido pela hipotenusa e tangente oposto dividido pelo adjacente. Então a gente tem aqui umas frasezinhas aí, tem outras dicas, vocês já devem ter visto essa aqui, não sei. Vai ajudar a lembrar na hora. Tá? Então, os problemas que envolvem razões trigonométricas basicamente são identificar qual relação que você vai usar e fazer uma divisãozinha dessa aqui, resolver uma equaçãozinha simples, fazer uma regrinha de 3 basicamente. É isso que vocês têm que fazer. Tá? Então, o problema é olhar para a figura e saber, isso aqui, o que, que eu vou usar? É o oposto e adjacente, eu vou usar a hipotenusa, não vou, né? Então a questão é saber identificar o que, que vocês vão usar. Então essa é a dificuldade dos problemas que envolvem razões trigonométricas. Por isso que são bem simples, desde que você saiba o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente, para não escolher a relação errada, escolher o valor errado na hora da resolução, e aí vai dar ruim no seu problema. Beleza? Só um lembretezinho aqui, acho que a maioria lembrava disso, eu espero. Tem aqui alguma dúvida? Tranquilo? Então, ó, a gente tem aqui a seguinte expressão. E vamos lembrar aqui agora, né, como é que a gente faz para usar isso aqui. Para conseguir usar essas expressões, eu preciso lembrar alguns valores ou o problema vai me dar esses valores no enunciado ou em uma tabela, tá? Então, eu preciso decorar todos os valores disso aqui. Normalmente, Enem, vestibular, nessas provas grandes, vai estar no texto ali o valor especificado, né? Então, quanto que é o seno de 37 graus? Imagina que aqui fosse 37 graus. Para esses valores, já vai estar no enunciado ali, tá? Então, vai estar lá escrito. Não de cara, né? Vai estar escrito seno, cosseno, tangente de 37 graus. Para você escolher um e usar. Vocês já devem ter visto isso nos problemas. Ou vai ter uma tabelinha, né? Ou, em último caso, dos ângulos notáveis, é bom lembrar. Tá? O que você vai ganhar com isso aqui? Primeiramente, tempo, que é muito importante na hora de resolver a prova. Em outro lugar, uma forma de conferir suas respostas. Então, tenham em mente isso aqui, essa tabelinha aqui. Vocês já devem ter, o ano passado, cantado algumas musiquinhas com a Carol. Já devem ter memorizado essa tabelinha aqui dos ângulos notáveis. Bem bonitinho. Então, ó, tenha em mente esses valores aqui. Não é difícil memorizar, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, seno, cosseno, tangente, tenha em mente esses valores aqui, tá? Porque nem sempre vai estar ali, às vezes, o problema é para você resolver, sei lá, usando outras técnicas, mas se você soubesse esses valores aqui, ia sair muito rápido, daria para você conferir, né? Então, tenha em mente esses valores aqui, é importante lembrar, sim, pode salvar muitos problemas, tá? Então, eu vou deixar para vocês, para quem não quer, ou para quem não quer, para quem não tem essa tabelinha aqui, vou deixar nas anotações das aulas também, tá? Lembrando do que são as razões, desses valores principais aqui, vamos tentar resolver algumas questões mais para frente. Mas antes disso, vou lembrar um outro processo aqui. O processo de racionalização. O que é o processo de racionalização aqui? Por que eu coloquei isso aqui na nossa aula? Porque é importante lembrar o que é a racionalização, além de lembrar que sempre que a gente trabalhar com raízes, vai chegar um momento que a gente vai ter uma expressão que a raiz vai ficar embaixo. É errado escrever assim, igual está aqui na tela? Não. Tá? Só que é muito incomum os valores serem apresentados assim, tá? Com um denominador na forma de uma raiz, com um denominador irracional. Então, a racionalização nada mais é do que reescrever a fração
com um denominador racional. Então, eu vou tirar essa raiz aqui, que não é um número inteiro, daqui de baixo. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A principal vantagem disso aqui é para as questões de múltipla escolha, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Ah, minha resposta está errada, não consegui achar esse número. Tá? Então, muito raramente vocês vão ver em algum lugar um valor escrito desse jeito aqui. Durante o processo, durante as contas que a gente for fazer, pode aparecer isso. Mas aí a gente tem que mudar um pouquinho, tá? Então é muito incomum aparecer isso aqui. Do mesmo jeito que vocês quase não vão ver em lugar nenhum escrito uma fração assim, ó, 30 sobre 5. E a fração fica lá, 30 sobre 5 para sempre, né? Se dá para dividir, vou dividir. Se der para simplificar, vou simplificar. Então a ideia é questão de notação mesmo. Então por isso que a gente vai ver aqui como é que é esse procedimento para cancelar essa raiz. Nada mais é que multiplicar pela raiz que está no denominador, em cima e embaixo. Se eu faço isso aqui, ó, multiplico por raiz de 5 aqui. E raiz de 5 aqui, o que acontece? Esse númerozinho, essa fração que eu fiz aqui, ó, de azul, ela vale 1. Né? É o mesmo número em cima e embaixo. Então, na verdade, estou multiplicando por 1. Não estou mudando nada a minha resposta aqui. O que vai mudar? Somente a forma de escrever. Então, quando eu multiplico aqui, olha, fica 5 raiz de 5. E embaixo, olha, é raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Né? Então, é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o que vai acontecer aqui? Vai sumir com a raiz aqui de baixo. Então, o que eu tenho? 5 sobre raiz de 5, na verdade, é a mesma coisa que 5 raiz de 5 sobre 5. Né? Então, aqui o passo que eu pulei, aqui, olha, ia ficar a raiz de 25, né? Que na verdade é 5. Então, esse procedimento aqui de racionalização serve basicamente para isso. E aí depois a gente pode simplificar, né? Se eu fizer isso aqui, ó, cancelar, né? 5 dividido por 5, isso dá só raiz de 5. Pronto, ó. Posso escrever somente raiz de 5 em vez de escrever 5 sobre raiz de 5. A mesma coisa com o próximo exemplo, olha, raiz de 3. Vou ficar aqui raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, vou multiplicar aqui, ela vai ficar em cima, menos 6 raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. E aí eu consigo dividir, né? O 6 por 3, isso dá 2. Então, aqui eu tenho menos 2 raiz de 3. Então, eu posso escrever assim ou como era no começo. Só que é bem incomum a gente ter as raízes. Beleza? Dúvidas até aqui? Bem tranquilão, né? E no terceiro exemplo aqui, como é que eu faço para cancelar isso aqui? Vocês lembram como é que faz isso? Alguém saberia me dizer? Nesse caso aqui. Agora tem 1 mais raiz de 5. Por quanto que eu teria que multiplicar aqui para cancelar essa raiz? Não? Então vamos lá. Ó, para cancelar essa raiz aqui de baixo, isso é algo que a gente vai falar também mais para o fim do ano, é usar o conjugado dessa expressãozinha aqui de baixo. O que seria essa expressão? Em vez de usar 1 mais a raiz, eu vou colocar sempre 1 menos aquele valor ali. Na verdade, eu sempre vou trocar o sinal de um desses termos aqui, da raiz. Vou sempre colocar, se é mais, vou colocar menos, se é menos, vou colocar mais. Assim, escrever vai ficar mais fácil de ver. Então aqui eu vou colocar 1 menos raiz de 5 em cima e embaixo a mesma coisa, né? 1 menos raiz de 5. Então, ao invés de multiplicar por 1 mais raiz de 5, ou então só raiz de 5, isso não resolveria. Então, vou multiplicar por 1 menos raiz de 5. Se fosse menos aqui, né? Se fosse menos aqui, eu ia colocar mais, sempre trocando o sinalzinho da raiz. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu vou multiplicar, né? Todo mundo com todo mundo aqui. Vai ficar assim. Em cima, 5 menos 5 raiz de 5.
E aí embaixo, vou ter que fazer mais multiplicações, né? Vai ficar 1 vezes os dois aqui, né? E aí isso vai me dar 1 menos raiz de 5, que é 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5, né? Então, 1 menos raiz de 5. E depois, eu vou multiplicar a raiz de 5 pelos valores daqui de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 5 vezes 1 e raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Então, o que, que vai me dar isso aqui? Vai ficar 1 vezes raiz de 5 vezes 1, na verdade, né? Então, isso aqui vai me dar mais raiz de 5. E depois, raiz de 5 vezes raiz de 5, isso é raiz de 25, né? Só que tem um sinal negativo aqui, então vai ficar menos raiz... Vou colocar raiz de 25, só para a gente lembrar de onde saiu esse valor, tá? Poderia colocar direto o valor? Poderia. Mas eu coloquei aqui só para a gente lembrar de onde saiu. Então, os dois primeiros valores aqui, eu tirei da multiplicação de 1 vezes os valores dos parênteses roxos. Depois, eu usei aqui raiz de 5 vezes 1 e raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Olha o que aconteceu aqui no meio, ó. É menos raiz de 5 mais raiz de 5. São valores opostos, né? Então, esse aqui com esse aqui vai dar 0. Ah, mas não era para cancelar a raiz? Ainda sobrou a raiz. Essa última raiz aqui, eu só deixei para a gente lembrar de onde que eu tirei esse valor, né? Mas, na verdade, o que, que eu tenho? Em cima, 5 menos 5 raiz de 5. E embaixo, sobrou 1. E esse menos raiz de 5 aqui. Menos raiz de 25, na verdade, é 5, né? Sobrou 1 menos 5. Então, o que eu tenho? 5 menos 5 raiz de 5 sobre 1 menos 5. Isso aqui vai me dar menos 4, tá? E aí, é bem comum escrever o sinal embaixo aqui também. Eu posso colocar ele antes da fração. Mudar o sinal de tudo, tá? É mais fácil colocar antes da fração aqui. Menos 5 raiz. 5 menos 5 raiz de 25. Tá? Então esse sinalzinho aqui é de tudo antes. Parênteses. Beleza? Então, para cancelar uma expressão dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é só pensar que eu tenho que multiplicar por 1 o sinal trocado e aquela raiz que tem ali. Tranquilo? Deu para entender os passos que eu fiz aqui? Beleza. Então, vou fazer o próximo um pouquinho mais rápido. Ó, então, vou seguir os mesmos passos. Vou olhar aqui. É 2 mais raiz de 2. Então, por quanto que eu vou multiplicar? Por 2 menos raiz de 2. Então, são os mesmos valores, só que eu vou trocar o sinal da raiz. Aqui, 2 menos raiz de 2. Multiplicando em cima, eu vou multiplicar o 3 pelo 2 e o 3 pelo raiz de 2. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6, menos 3 raiz de 2. Embaixo, eu vou multiplicar primeiro 2 e depois o raiz de 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 e 2 vezes menos raiz de 2. Então, vai ficar 4 menos 2 raiz de 2. Depois, eu vou multiplicar a raiz pelos termos 2 menos raiz de 2. Então, vai ficar mais 2 vezes mais raiz de 2, que vai me dar mais 2 raiz de 2. E por último, a raiz vezes a raiz, né? Menos raiz de 4. Então, aqui, ó, dá menos raiz de 4, que agora eu já vou colocar que é 2. Olhando pelo que eu escrevi aqui embaixo, eu tenho menos 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Cancelo. E eu tenho esse com esse, ó. 4 menos 2. Então, aqui vai ficar 6 menos 3 raiz de 2 sobre, embaixo, 4 menos 2 dá 2. Acabou. Posso dividir o 6 por 2 somente? Só se eu separar em duas frações, tá? Eu não posso dividir 1 e deixar... Não posso escrever assim, ó.
6 dividido por 2 dá 3. 3 menos 3 raiz de 2. Tá? Não posso escrever assim. Se eu fosse deixar assim, eu teria que escrever assim, porque eu só dividi o 6 e o 3 não. Tá? Então, aqui, só um parênteses dentro dos parênteses, né? A gente vai trabalhar com as razões trigonométricas. Tem alguns valores que envolvem raízes e pode aparecer alguma expressão que precisa ser racionalizada. Tá? Então, por isso, eu deixei o lembrete aqui para vocês. Para quando for preciso, não bater a resposta, lembre-se que ainda há esse processo aqui para ser feito. Vamos lá, então, tentar usar as razões propriamente ditas. Os problemas sobre razões trigonométricas são basicamente desse tipo aqui, ó. Nessa figura, as retas R e R' representam as margens de um rio. Determine a largura L desse rio. Então, eu tenho aqui R e R', teoricamente são paralelas, né? Tem aqui uma linha perpendicular, que é do C ao A. Como é que eu sei que é perpendicular? Porque tem um desenhozinho aqui, né? Aqui, ó, mede 90 graus. Qualquer desenho que for desse tipo aqui assim, eu posso falar que tem um ângulo de 90 graus? Não, tá? Então, mesmo que o desenho te induza a isso nos problemas, tem que ter a indicação que é de 90 graus, tem que ter no texto, tem que ter os outros ângulos aqui para você concluir que esse é de 90 graus, tá? Então, tome cuidado com os desenhos para não ir julgando, tá? Os tamanhos, os ângulos, levem em consideração o texto e tentem preencher o máximo do desenho de vocês. Eu sempre costumo falar o seguinte, olha, se um problema tem um desenho, ou se eu tenho que fazer aquele desenho ali, eu vou tentar preencher ele com o máximo de informações que eu tiver, tá? No texto, são as explícitas e as que eu consegui, que são as implícitas, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho um triângulo, ele está pontilhado, né? ABC é um triângulo retângulo. Para descobrir as medidas dos lados aqui, eu poderia pensar no teorema de Pitágoras, mas eu só tenho um lado. Então, já não é uma ferramenta que dá para ser usada aqui. Mas sempre que eu tiver um lado e um ângulo no triângulo retângulo, dá para usar seno, cosseno ou tangente. Sempre vai dar para usar isso aí. Então, eu tenho aqui 30 graus, que é o meu ângulozinho. Eu vou chamar de ângulo B também, tá? Mesmo valor do vértice aqui. Então, vou colocar aqui meu ângulo B. Vou usar um Bzinho. Meu ângulo B é 30 graus, já está aqui desenhado. O que mais que tem para concluir? O A é 90, já está marcado. E tem um outro ângulozinho aqui de cima, que é o ângulo Czinho, que não está desenhado, mas eu sei quanto que ele vale. Por quê? No plano, todo triângulo no plano, se eu juntar aqui e somar os três ângulos, dá 180 graus. Tá? Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo no plano é 180 graus. Tá? Vou anotar isso aqui, vai deixar nas anotações depois. Então, a soma dos ângulos internos as medidas dos ângulos, tá? Coloquei aqui a soma dos ângulos são 3 ângulos. Os ângulos internos de qualquer triângulo no plano é 180 graus. Então, sempre isso aqui vai valer. E isso aqui é informação muito útil, pode não parecer, mas é muito útil na hora de resolver os problemas. Então, ó, nem sempre vou ter todos os ângulos aqui, mas eu consigo completar meu desenho. Ó. Aqui é 90, aqui é 30. 90 com 30 dá 120. Eu sei que o meu ângulozinho C aqui ó, é de 60 graus. Então eu tenho aqui 60 graus. Né? E o ângulo A, vou colocar aqui também, só para a gente ter uma noção. Ele é de 90 graus. Então, 30 com 60, 90 mais 90, 180 graus. Fechou. Eu já sei todas as medidas. Então, eu preenchi meu desenho com o máximo de informação que tinha.
Não tem mais medidas no texto, não tem como preencher isso aqui. Agora que vem aquela questão que eu falei para vocês, olha, eu tenho um ângulo e tenho um lado. Beleza, eu sei que é para usar seno, cosseno, tangente, mas o que eu vou usar aqui? Qual deles que eu vou usar? Né? E aí, lembra da expressãozinha que eu falei para vocês, né? Do seno, cosseno e tangente. Então, o seno é o oposto à hipotenusa. O cosseno é o adjacente à hipotenusa e a tangente é o oposto com a adjacente. Então, o único ângulo que eu tenho, na verdade agora eu tenho dois ângulos, daria para escolher, além da opção que eu tinha no começo. Né? Mas eu vou usar o de 30 graus aqui, que provavelmente seria a primeira opção. Então, em relação ao 30 graus, o que eu tenho no meu desenho? Eu quero descobrir o L, e o L é o oposto. Então, L é oposto a o ângulozinho B, né? Que é igual a 30 graus. Então, eu já sei que eu vou usar o oposto. E o que eu tenho de medida aqui, ó, é o lado que faz parte do meu ângulo, ó. Tá no Vzinho do ângulo aqui, que é o lado AB. Então, AB é adjacente a o ângulozinho B. Né? Então, ó, eu quero descobrir o oposto e tem adjacente. Ah, e a hipotenusa, que é essa linha aqui. Não preciso mexer com ela por enquanto, o problema não fala nada disso, né? Então, eu tenho envolvido na minha questão aqui o oposto e o adjacente. Então, qual a relação que tem o oposto e adjacente? O seno é o oposto à hipotenusa. O cosseno é adjacente à hipotenusa. A tangente envolve o oposto e o adjacente. Então, é esse aqui que eu vou usar. Tá? Então, a análise basicamente é essa aqui. Olhar para a figura, pensar que lado que eu quero descobrir, né? Que lado que eu tenho, quais são os lados envolvidos no meu problema aí. Então, nesse caso aqui, os envolvidos são o adjacente e o oposto. O que eu vou usar? Tangente. Então, eu vou usar a tangente de 30 graus. Né? E eu sei que a tangente de 30 graus nesse caso aqui, olha, é o cateto oposto, que é o L, dividido pelo cateto adjacente, que é 30. Beleza, olha, uma regrinha de 3 simples para resolver. Eu escrevi aqui tangente de 30, mas é um valor notável, então eu sei quanto que é isso aqui. Vamos lá, então. Tangente de 30, né? Então, voltando lá na minha tabelinha, ó, seno, cosseno, tangente, eu vou olhar aqui, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, é esse valorzinho aqui que eu vou usar lá na minha questão. Posso usar na calculadora, colocar o valor aproximado? Pode, tá? Mas não precisa. Tá? Sempre que vocês tiverem uma fração que representa aquele valor, mesmo que tenha uma raiz ali, optem pela fração, tá? Então, eu tenho aqui raiz de 3 sobre 3, que é a minha tangente de 30, né? Isso aqui é igual a L sobre 30. Beleza. Pronto, uma equaçãozinha do primeiro grau. De novo, que eu já disse aqui, né? Uma equação, sempre que tiver uma letrinha só, qualquer equação a gente consegue resolver. Então, tem algumas opções aqui, né? Posso multiplicar cruzado e por diante. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 30 que está aqui, eu vou passar ele para cá com operação inversa. Então, ele está dividindo e vai passar para cá multiplicando. Vai ficar assim, ó. 30 vezes raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual a L. 30 dividido por 3 dá 10 raiz de 3. Isso aqui é a largura do meu rio. Beleza? Tranquilo até aqui ainda? Alguma dúvida? Ah, beleza. Então, ó. Esse é o primeiro caso e é o caso mais simples que a gente tem para o uso das razões trigonométricas, tá? Olhar para o desenho, identificar, ó,
Ah, eu tenho adjacente, oposto, então saber qual a relação que você vai usar, porque se você usar a relação errada lá da tabelinha também vai dar completamente. Você não vai conseguir resolver corretamente o seu problema, tá? Vamos ver outro caso. Olha, outros dois casos bem parecidos. Nesse aqui não tem um contexto, eu simplesmente calculo o valor de x e y aqui, observando os triângulos. E aí, ele deu alguns ângulos, né? Então eu consigo resolver isso aqui sempre de duas formas diferentes. Por quê? Não há um problema que me deu valores específicos, né? Falou, use seno desse ângulo a tanto, use cosseno, né? São ângulos notáveis, então eu sei o seno, cosseno e tangente. E aquilo que eu falei para vocês, eu consigo preencher a minha figura. Então, ó, por exemplo, aqui no item A, eu tenho 45 graus, 90 graus e o restante para completar os 180 graus, né? Que aqui então seria 45 graus. Então eu tenho duas opções aqui já, né? Eu consigo olhar para esse ângulo de cima, na perspectiva desse ângulo de cima, ou na perspectiva do ângulo que eu fiz, para usar o seno, cosseno, tangente. É o que eu achar que é mais fácil. Aqui é a mesma coisa, ó, no item B eu tenho um ângulo de 90 aqui em cima, aqui é 60, e a gente já viu que para completar o 180 aqui tem que ser 30 graus. Então, outra opção já, ó, eu posso usar os 60 graus ou posso usar o 30 graus, né? No fundo, vai dar na mesma questão de escolha mesmo. Vamos resolver aqui o item A. No item A, eu tenho o seguinte. Olhando aqui para o 40, os dois são 45 graus, né? Então eu vou apagar um aqui para não ficar muito confuso. Olhando para esse ângulo de 45 graus aqui, eu quero descobrir o valor de x. Com as informações que tem aqui na tela, eu teria que usar o quê? Seno, cosseno ou tangente nesse primeiro caso aqui? O que vocês acham? Exato. Ó, por que eu vou usar cosseno? Cosseno, vou deixar a expressão aqui na tela de novo, né? Seno, cosseno e tangente. Então, ó, o seno é o oposto e a hipotenusa, né? Então, eu vou usar a hipotenusa, mas não vou usar o oposto. Então, sobrou aqui o cosseno, que eu vou usar o adjacente e a hipotenusa. Né? A adjacente, ó, sempre que eu tiver o ângulozinho, ele faz parte do ângulo. Ou é só lembrar que não é o oposto, né? Tá de frente? Não. Então, é o adjacente. Beleza? É mais fácil, para mim é mais fácil identificar o oposto e lembrar que o outro é adjacente. Então, não é o oposto, obviamente não é a hipotenusa, né? Então, aqui a gente vai usar o cateto adjacente. Então, eu já sei que eu vou usar o cosseno de 45 graus. E na minha figura isso é do jeito que está aqui, ó. Opa. Aqui é o cateto, a medida do cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 16. E é o mesmo procedimento do outro caso, né? Eu tenho cosseno de 45 graus. Aí eu vou ter que lembrar lá na minha tabelinha, que é a raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a x sobre 16. Vou fazer o mesmo esquema, o 16 que está aqui, tá multiplicando. E aí eu vou ter o seguinte, que 16 raiz de 2 sobre 2 é o meu x. E dá para simplificar, né? 16 dividido por 2 dá 8. Então, 8 raiz de 2 é o x. E o mesmo esquema a gente vai fazer no item B. Olha, aqui eu vou usar o ângulo que já tinha, tá? Que é o 30 aqui, só para vocês terem uma noção que poderia usar o ângulo de 30 graus também. Então eu vou observar, ó. Eu tenho esse ladinho que mede 20, quero descobrir o y. A hipotenusa é esse, né? Então aqui é a hipotenusa.
Eu não vou usar a hipotenusa nesse caso. E aí fica fácil, né? A única relação que não tem a hipotenusa aqui é a tangente, que envolve o cateto oposto e o adjacente. Então, eu vou usar o cateto oposto, que é o y, e o adjacente, que é o 20. Então, aqui nesse caso, a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o y, dividido pelo adjacente, que é 20. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Tangente de 60 graus é cateto oposto. Oh, perdão. É cateto oposto, que é y, dividido por 20, e a tangente, né? Tangente de 60 graus. Eu tenho que voltar lá na minha tabelinha, né? Raiz de 3, 3, 1. Raiz de 3 é a tangente. De novo, o mesmo esquema. Vem para cá multiplicando. Vai ficar menor. 20 raiz de 3 é o valor do y. Pronto. Somente isso é igual a y, tá? E aí, alguns problemas pode dar valor aproximado da raiz para você substituir, tá? Mas, na maioria dos casos, não é necessário, não. Beleza? Então, esses são os casos mais simples que vocês vão encontrar para se utilizar as razões trigonométricas. Até aqui, dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então, o próximo exemplo já tem um contextozinho novamente, né? Mas no fundo, é a mesma ferramenta. Tá? Então a ideia é conseguir reduzir todo o problema para aquele mesmo esquema lá. Então, ó, eu coloquei a figura grande aqui. E o problema é o seguinte: um observador no ponto B da figura ao lado. Então, o cara está aqui no ponto B, né? Deveria ter, sei lá, uma outra casinha aqui, ou ele está voando, sei lá, né? Tá aqui no ponto B, o cara. Então, o observador aqui no ponto B, independente de como ele está parado ali a 8 metros de altura, tá lá. O observador no ponto B vê um prédio de modo que o ângulo ABC é de 105 graus. Então, ângulo ABC. Sempre que tiver escrito assim, ó, ângulo ABC, às vezes é comum ter um acento circunflexo no do meio aqui. Tá? Às vezes pode aparecer assim, ABC. Mas o ângulo sempre funciona assim, ó, começa no A, do jeito que está escrito ali, né? ABC. Então, ele começa no A, o vértice é no B e o último ponto é no C. Então, eu já sei que ele está falando desse ângulozinho aqui no ponto B. Tá? Então, o ângulo ABC é aqui. Se fosse o ângulo BCA, por exemplo, se fosse o ângulo BCA, ia começar no B, ia para o C e depois para o A. Então, ia ser B aqui, C aqui, né? E depois o A. Tá? Então, a ordem que as letras estão escritas, sempre do meio vai ser o vértice. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo ABC, que é de 105 graus. Então, ele falou que esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou marcar de roxo, então começa no A, passa no B e vai para o C. Né? Que esse ângulozinho aqui, vou marcar de roxo, ele mede 105 graus. Então, aqui é 105 graus. Beleza. Se o observador está situado a uma distância de 8 metros do prédio e a altura de 8 metros, qual a altura do prédio? Então, vou fazer aquilo que eu disse para vocês. Né? Primeiro eu vou preencher a minha figura aqui. Eu já coloquei aqui que é 105 graus. Então, aqui é 105 graus. Tudo, né? Tá aqui, tá para verde. Tudo de verde aqui é 105 graus. Aqui é 8 metros e aqui é 8 metros. Né? Como aqui é perpendicular, ó, aqui é 90 graus, né? Eu já sei que esse lado aqui também é 8 metros, né? Então, de cá também é 8 metros, obviamente. E ali em cima também, obviamente. Vou colocar um ponto B aqui, tá? Só para ter uma referência
Aqui. Então, do C para o D é 8 metros, do B para o chão aqui também 8 metros, né? A diagonal não sei quanto que é, não preciso saber por enquanto. E aqui é 105 graus. Tá. E aí? Eu quero descobrir a pergunta que é, qual a altura do prédio? Eu quero descobrir a distância do C ao A. Né? Quanto que mede? Vou colocar aqui AC. Quanto que mede do C até o A. E aí? Alguma ideia de como a gente pode começar aqui? O que mais que dá para preencher no meu desenho? O que vocês conseguem enxergar ali que pode ajudar a gente a resolver? O último, fala a letra aí, me localiza. O último qual que você está falando? DAB? Isso. Daria sim. Quanto que seria? Aqui que você está falando, né? Vou fazer uma listinha, tá? Só para ficar mais fácil para a gente se localizar, para não ficar desenhando muito em cima ali. Então aqui eu coloquei o ângulo B, que é 105 graus. Tá, para colocar o A, né? Quanto que seria a medida do ângulo A ali? Ninguém? Ó, aqui eu ainda não consigo preencher o ângulo A. Tá? Vou preencher por baixo ainda um pouquinho. Por quê? Ó? Esse 105, se eu consigo desenhar isso aqui. Tá, vai ficar bem diferente, mas acho que vai dar para entender. Aqui. Tá, beleza. Aqui, ó. Aqui eu tenho C, aqui eu tenho A, e o 105 é tudo aqui, ó. Tudo que eu marquei de verde aqui é 105 graus. Pensando no ângulo Azinho lá, eu teria que descobrir outros valores antes de colocar aquele valor lá, né? Eu teria que pensar quanto que vale o ângulo C ou quanto que vale o ângulozinho ABD ali, né? Ficaria faltando algumas informações aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto que mede esse ângulozinho aqui de baixo, ó. Aqui embaixo, né, deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Aqui embaixo, meu triângulo, ó, quadrado, na verdade, aqui embaixo, DAB, Rafael disse que DAB é 30 graus. Vamos ver, ó. Aqui embaixo, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui, ó, no meu ângulo C, 45 graus. Por que eu tenho certeza que é 45 graus? Porque aqui, ó, eu tenho um quadrado, né? Como é que eu sei que é quadrado? Aqui é 8 e aqui é 8, e aqui a gente está falando da altura, né? Aqui tem que ser tudo ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui também é 8 e aqui também é 8. Quando eu faço a diagonal aqui, ó, eu vou dividir em dois ângulos de 45 graus. Então, aqui o meu Czinho é 45 graus. Então, uma das formas de se chegar no ângulo A, que é o lado de cima, é começando por esse. Ou eu poderia pensar nesse tamanhozinho aqui também, que já me ajudaria. Tá? Mas pensando nesse ângulo aqui, que é o de 45 graus. Então, aqui, ó, no meu triângulo, eu sei que aqui é 105, o roxo aqui, né, que eu acabei de fazer, é 45 graus, e ficou faltando lá em cima, né? Fala disso no chat aí, que é de 30 graus. Realmente, ó, eu tenho 105 mais 45, isso aqui me dá 150. Quanto que falta para 180?
falta 30. Né? Então, esse ângulozinho aqui é de 30 graus. E é ele que a gente vai usar. Tá? Então, deixa eu limpar aqui um pouco as coisas. E a gente vai usar esse ângulo de 30 graus aí na nossa resolução. É o que estava faltando aí para a gente conseguir responder a pergunta. Então, deixa eu anotar aqui. O ângulo A, que é aquele lá de cima, ele mede 30 graus. A pergunta é, qual é a altura do prédio? Então, quanto que mede do A até o C? Do D até o C, do C até o D aqui, né? Eu já sei que é 8. Fica faltando só essa partezinha de cima aqui, ó. Vou chamar de X, que é do A até o D. Faltando só esse pedaço. Mas agora eu já tenho mais informações, né? Eu já sei que lá naquele triângulo de cima, ele é esse triângulozinho aqui, ó, que eu vou fazer do lado. Eu tenho o seguinte. Então, ângulo de 90 no ponto D. Aqui em cima é o A, que a gente viu que é 45 graus. Ou, perdão, 30 graus. E aqui embaixo, agora eu já sei responder, né? Aqui eu sei que é 60 graus. Detalhe, ó, aqui não é o 105 tudo, tá? É só o triângulozinho de cima aqui que eu tô pegando. Só o D, B, A. Então, por isso que esse aqui é 60 graus. Então tem 90, 30 e 60. Eu tenho um triângulozinho e falta descobrir aqui, ó, o X, né? Posso usar o 30, posso usar o 60, tanto faz. Já que deu trabalho descobrir o 30 graus, eu vou usar ele. Tá? E aqui embaixo eu sei quanto que mede. Ó, do D até o B eu sei que são 8 metros. Pronto, ó, olhando para esse triângulozinho aqui, eu tenho o cateto oposto, né? Pensando em 30 graus, eu tenho um cateto oposto e quero descobrir o adjacente. Então, o que eu vou usar aqui? Vai ficar aqui. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que são os 8 metros, né? Então, aqui é o oposto. 8 metros, dividido pelo cateto adjacente, que eu não sei quanto que é x. Então, tangente de 30 graus. Volta lá na tabelinha, descobre quanto que é. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a 8 sobre x. Beleza. Então, agora aqui, eu vou fazer um pouquinho diferente dos outros casos. Vai ficar assim. X vezes raiz de 3, que é igual a 3 vezes 8, que é 24. Como é que eu termino? O número que está multiplicando aqui o x vai para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar x, que é igual a 24 sobre raiz de 3. Então, x é igual a 24 sobre raiz de 3. Beleza, então aqui, ó. Beleza, acabei. Tá? Eu disse para vocês, ó. Descobri quanto que é o x, né? Posso somar isso aqui com os 8 metros para descobrir a altura. Não está errado isso aqui. Só que não é comum se escrever isso, tá? 24 sobre raiz de 3. Então, o que eu vou fazer com esse 24 sobre raiz de 3 aqui? Eu vou racionalizar esse valor, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou escrever de cá. Então, a gente chegou em x é igual a 24 sobre raiz de 3. E aí, o procedimento que eu mostrei para vocês é multiplicar pela raiz em cima e embaixo, que não vai alterar a minha resposta, somente a forma de escrever. E eu vou ter o seguinte. X é igual a 24 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, né? Que é 3. Então, eu tenho aqui x é igual a 24 dividido por 3 dá 8, né? Então, aqui eu tenho 8 raiz de 3.
Então, esse aqui é o meu valor de x. Lá no meu desenho, voltando aqui, né? Voltando. Eu queria descobrir a altura, quanto que media do A até o C. Então, primeiro a gente analisou a figura, descobri que o ângulo B aqui era já estava no texto, na verdade, né? Que o ângulo B é 105 graus. E a partir dessa medida, fiz outro esqueminha e a gente concluiu que o ângulo Azinho lá em cima media 30 graus. Nós usamos ele somente no triângulo de cima, que é o ADB. Eu fiz ele azulzinho aqui embaixo, ó, ADB. Então, a partir desse triângulo retângulo, nós analisamos, descobrimos que era a tangente, a melhor para ser usada aqui nesse caso. A partir da tangente de 30 graus, nós descobrimos que x é igual a 8 raiz de 3, né? Fizemos a racionalização, tudo, deu 8 raiz de 3. Beleza. Então, ó, a altura é esse pedacinho aqui, que mediu 8, né? Então, esse pedaço aqui, que já era 8, do C até o D, eu já sabia que era 8, mais o x. Então, a altura do prédio, vou escrever separado, deixa eu mandar isso para vocês anotadinho. A altura é, colocando aqui, a altura do prédio é 8, né, que era o tamanho de baixo, mais 8 raiz de 3. Tudo isso aqui em metros. Beleza? Fácil ou difícil? O que vocês acharam dessa questão? Tranquilo, né? Poderia até ter resolvido um pouco mais rápido, mas sempre vou ter que tomar o cuidado de explicar passo a passo aqui, até para deixar gravado para vocês também. Então, ó, mesmo que tenha outro contexto, preenchendo a figura, vocês vão preencher a figura com as informações explícitas, né, as que estão diretamente no texto ou em uma lista, tabela, não sei, completar a sua figura com as informações implícitas. Então, querendo ou não, ele já tinha informado para a gente que lá em cima é 30 graus, tá? Só de falar aqui que ele é 105 já deu um monte de informações. Tem outros ângulos aqui que eu poderia ter colocado também, a gente não usou, né? Seguido outros caminhos. Na verdade, são informações que já foram dadas a partir daqueles 105 graus lá. Escolher a razão trigonométrica a ser usada. Então, o que eu vou usar? Seno, cosseno, tangente. E depois, no final das contas, é basicamente resolver uma regrinha de 3. Né? Nunca vai fugir muito disso aí, não. Mesmo em questões que parecem ser mais complicadas. Tá? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se dá tempo. Ah, não dá tempo. Não tem horário, não tem sinal, né? Me perdi aqui. Mas, tá, só encerrando aqui, olha, mesmo nessa situação aqui, ó, que parece ser um pouquinho mais complexa, é bem tranquilo também, tá? Olha, o que eu teria que fazer aqui? Preencher com os ângulos, né? Colocar aqui, preencher com os ângulos e com as informações implícitas e usar a mesma coisa, seno, cosseno ou tangente. Como não vai dar tempo hoje, amanhã pela manhã eu vou fazer esse exemplo aqui e depois liberar a atividade para vocês, tá? Só para vocês terem todas as dicas para todos os tipos de questões que eu já coloquei lá, tá? Eu já coloquei uma questão parecida com essa, então primeiro eu vou resolver com vocês. Então vai ser 10 minutinhos e depois vocês vão ter o tempo para fazer a atividade, beleza?